és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Graças te damos. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti. Tu és fiel, Senhor. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Toma este lugar, toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos, toma o teu povo em tuas mãos. Cerca este lugar como um muro de fogo ao nosso redor. Com os teus anjos guerreiros com espadas de fogo desembainhadas em todo o perímetro deste santuário. E amarra agora todo espírito contrário à tua palavra, à tua verdade. Faz cair por terra todo engano, toda mentira, todo sofisma, todo argumento, todo conceito, todo preconceito. Em nome de Jesus, Senhor, revela-te a nós. Manifesta a tua glória neste lugar, enquanto anunciamos a tua palavra. Estende as suas mãos de poder, Senhor, e opera curas, sinais, maravilhas neste lugar. Tu és o Senhor da glória, o soberano, o Santo de Israel. Ninguém é como tu, Senhor. Tu estás sumamente exaltado, entronizado acima dos querubins. Aleluia, 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 aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu velas pela tua palavra para cumpri-la. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Abra comigo a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes de celebrarmos a ceia do Senhor, vamos receber de Deus a palavra da vida, a palavra da fé, a palavra da verdade, a palavra da graça, a palavra de Deus. 2 de Pedro 3,18, apenas um versículo da segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Cresçam. Esse é o mandamento do Senhor para mim e para você em 2024. E eu quero falar sobre as 5 marcas da maturidade espiritual. As 5 marcas da maturidade espiritual. O maior problema que nós temos enfrentado hoje como igreja não é um problema de hoje. É um problema que acompanha a igreja desde o seu surgimento, desde a sua inauguração. Já nas cartas apostólicas, como vamos ver, existem muitas exortações para que os cristãos escolham crescer, escolham amadurecer, escolham avançar na sua vida espiritual. Infelizmente há muitos que permanecem imaturos e não crescem. E quando nós somos cristãos imaturos, nós nos metemos em todo tipo de problemas, por dizer coisas imaturas, por agir de forma imatura, por tomar decisões imaturas. Nós pagamos um preço pela imaturidade. E é por isso que precisamos nos tornar maduros espiritualmente. E esse é o desafio do Senhor para toda a sua igreja. Não é apenas para alguns. O propósito de Deus é que toda a igreja avance para a maturidade, cresça. Você sabia que a vontade do Senhor para todo cristão é que ele amadureça, que ele cresça espiritualmente? Está lá em Efésios 4,13, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre
a igreja como corpo de Cristo. Ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Todos na igreja, Paulo está dizendo, até que todos juntos, todo o corpo, todos ligados em amor, como juntas e ligamentos de um corpo, membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, todos juntos, alcancemos esta maturidade espiritual, que é a plenitude de Cristo. Deus não quer que você permaneça em 10%, em 28%, em 37%, em 59%. Deus não quer que você esteja em 99,9%. Ele quer 100% da plenitude de Cristo na sua vida. Não sei qual a estatura do seu homem espiritual. Não sei qual a estatura da sua mulher espiritual. Se pudéssemos colocar agora uma régua, como a gente faz com os nossos netos lá em casa, para medir a estatura deles. Estão crescendo. E aí a gente vai e coloca para medir a estatura e fica feliz quando cresceu mais 1 centímetro, cresceu mais 2 centímetros. Estão crescendo. Graças a Deus. Glória a Jesus. Gostaria de poder medir a estatura do seu homem espiritual, da sua mulher espiritual. Mas não queria fazer isso de forma alguma para lhe envergonhar. Queria para a gente poder comparar com o que vai acontecer esse ano, para que no final do ano, quando você pudesse medir, você dizer assim, graças a Deus eu cresci. Graças a Deus, esse ano foi um ano de crescimento para a minha vida espiritual. Esse tem que ser o nosso desafio, o nosso desejo. Paulo repreendeu severamente a igreja em Corinto, porque os irmãos tinham falta de maturidade, eles agiam como bebês espirituais. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Olha só que repreensão. O apóstolo Paulo dizendo assim, vocês estão agindo como crianças. Vocês se converteram, vocês se batizaram, mas vocês ainda estão vivendo na carne, vocês são cristãos carnais. Eu queria falar tantas coisas para vocês que são profundas, eu queria trazer tanta revelação de Deus para vocês, mas não pude. Eu tinha que continuar ministrando leite espiritual para vocês, vocês ainda estão tomando mamadeira espiritual, porque vocês não podem se alimentar de alimento sólido, porque vocês são crianças, vocês estão agindo, se comportando e vivendo como crianças espirituais. A imaturidade espiritual causa todo tipo de problemas para a igreja, para o reino de Deus. Não é à toa que, infelizmente, muitos cristãos têm envergonhado o evangelho. Muitas pessoas têm ridicularizado, muitas pessoas estão decepcionadas com certos tipos de cristãos, com certos comportamentos. Há empresários que não querem mais contratar cristãos, porque se decepcionaram com a forma como certas pessoas se comportam no ambiente de trabalho, apesar de terem um nome de crentes, de filhos de Deus, de cristão. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é o propósito eterno dele, que eu e você nos tornemos semelhantes a Cristo Jesus. Cristo é o alvo da nossa vida espiritual. Sermos semelhantes a Ele, mais parecidos com Ele, deve ser o desejo do nosso coração este ano 2024. Deve ser a prioridade zero da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Então, vamos aprender o que é maturidade espiritual. Afinal de contas, bispo, o que é maturidade espiritual? Primeiro, vamos falar sobre o que não é maturidade espiritual, para que você possa compreender o assunto. Em primeiro lugar, maturidade espiritual não é uma questão de idade biológica. Não é uma questão de idade biológica. Não tem a ver com a sua idade cronológica. Uma pessoa pode ter muitos anos de vida e se tornar um bebê espiritual porque se converteu há pouco tempo. Ela se converteu com 70 anos, se converteu com 80 anos. Só porque ela tem 60 ou 70 não quer dizer que ela era madura espiritualmente. Uma pessoa madura espiritualmente não tem a ver com a idade biológica. Então não é porque você olha para um ancião, para uma pessoa, uma senhora, e você vai dizer, ali está um cristão maduro. Isso tem a ver com outros princípios, com outras questões, mas não tem a ver com idade biológica. Uma criança, um adolescente, um jovem, se ele amadurece espiritualmente, ele pode ser mais maduro espiritualmente do que uma pessoa que acabou de se converter. Além disso, a maturidade espiritual, ela requer um esforço pessoal. A maturidade biológica não depende do nosso querer. Você nasce, você cresce e se torna cada vez mais uma pessoa com uma idade cronológica.
Não tem como voltar no tempo. Não tem como voltar atrás. O crescimento biológico, ele acontece independente da minha e da sua vontade. Você está envelhecendo. Fala para a pessoa, não fala para a pessoa que está do seu lado. Você está envelhecendo. Não adianta fugir disso, não. É cronológico, é biológico. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz que até Jesus cresceu espiritualmente como ser humano. Lucas 2,52 diz, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus nasceu como um bebê. Maria deu à luz um bebê em Belém, colocou na manjedoura ali, na noite do Natal. Esse Jesus que nasceu como um bebê cresceu, se tornou um menino, pré-adolescente, com 12 anos, ele estava lá no templo discutindo com os doutores da lei. Seus pais o encontraram lá, conversando sobre as coisas de Deus. E ele foi crescendo, e a Bíblia diz que ele crescia biologicamente, isso era inerente à natureza humana, mas além disso, ele crescia em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Por quê? Porque ele escolheu todos os dias da sua vida humana, viver em obediência ao Pai. Portanto, o crescimento espiritual para a maturidade é uma questão de escolha. Você pode envelhecer biologicamente e não atingir maturidade espiritual. Alguns cristãos se recusam a crescer. E o mais triste, sabe o que é? É que na vida espiritual ou você está subindo ou você está descendo. Quando você para de subir, não fica parado. Geralmente quando a pessoa para de crescer, ela começa a regredir. Então na vida espiritual é muito importante escolher crescer. A maturidade espiritual é muito mais do que o envelhecimento biológico. Ela não tem a ver com a idade cronológica da pessoa. A maturidade espiritual não é uma questão de tempo de conversão, em segundo lugar. Não tem a ver com quantos anos você tem de igreja. Como algumas pessoas às vezes batem no peito. Eu tenho 30 anos que me batizei. Estou comemorando 50 anos de batismo. Isso não quer dizer que a pessoa alcançou maturidade espiritual. Eu me batizei em 1930, na década de 30. Meu Deus do céu, o cara é um dinossauro gospel, né? Ele está andando por aí. Não viu o dilúvio, mas pisou na lama. Tem alguns que cantaram o corinho na Arca de Noé. Então, assim, tem muita gente na igreja que já tem muitos anos de igreja. Muitos anos de crente, muitos anos que foi batizado, muitos anos frequentando a igreja do Senhor. Mas isso não significa dizer que essa pessoa é madura espiritualmente. Olha o que diz Hebreus 5:11 a 13. E quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, olha aqui a palavra de Deus falando de alguns irmãos. Vocês já deviam ser mestres. Pelo tempo que vocês têm na igreja, vocês já deviam estar ensinando a outros, discipulando outras pessoas, ensinando a palavra de Deus. Vocês já deveriam ser mestres na justiça, na prática da palavra de Deus, mas vocês permanecem como crianças. Então, a maturidade espiritual não tem a ver também com tempo de conversão, tá? Eu já vi bebês espirituais com 20 anos, 30 anos de igreja e que não crescem e permanecem do mesmo jeito, infelizmente. A maturidade espiritual também não é uma questão de aparência. Algumas pessoas podem parecer espiritualmente maduras, porque elas sabem como falar, o que dizer. Afinal de contas, a gente entra na igreja e começa a conviver com a linguagem do gueto evangélico. Não é? A gente começa a fazer parte desse gueto gospel, e aí a gente começa a aprender a linguagem dos irmãos. E todo domingo para o culto, aí você vai aprendendo, graça e paz do Senhor. Você aprende a dizer, está amarrado, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Aí você vai aprendendo as coisas de crente, você vai aprendendo o linguajar do crente. Então, quando você chega num lugar que você fala, ô glória, a pessoa, você é crente, né? Você é da igreja? Também, irmão. E aí, paz querido, ou abençoado, ou querida, graça e paz. E aí você vai aprendendo essas coisas. Então as pessoas aprendem a orar. Muitas vezes até orar com aquela linguagem rebuscada, amantíssimo Deus.
A pessoa diz assim, nossa, aquele irmão quando ora, eu chego a ficar todo arrepiado, olha para isso. Glorioso Pai que estás nos céus. A pessoa, nossa, que coisa, que unção. Então tem pessoas que parecem ser santas, mas não são. É fake crente. Porque pode ser apenas a aparência, mas não é a realidade. E de fato as aparências enganam. E você conhece o ditado, você não pode julgar um livro pela capa. A maturidade espiritual não é uma questão de aparência, não é o que está por fora, mas o que acontece aqui dentro. Põe a mão no coração, é aqui dentro. É aqui dentro. Maturidade espiritual, em quarto lugar, não é uma questão de currículo. Você pode ser reconhecido por todos os tipos de organizações, ter vários diplomas pendurados na parede do seu escritório. Você pode ser PhD, ter pós-doutorado em várias faculdades, universidades, ser doutor honoris causa. Você pode ser uma pessoa competente, muito habilidosa. Você pode ser uma pessoa lá fora que no mundo profissional, em outras dimensões, você alcançou sucesso, reconhecimento, notoriedade. Isto não significa dizer que na igreja você é espiritualmente maduro. As conquistas acadêmicas ou profissionais não são um sinal de maturidade espiritual. No reino de Deus, os seus títulos lá fora não têm muito valor. Não é que eles não tenham valor, eles são importantes lá fora. Mas no reino de Deus é um pouco diferente, porque o reino de Deus é meio ao contrário de tudo, é na contramão de tudo. Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. É tudo invertido no reino de Deus. Aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. É tudo meio de frente para trás, de cabeça para baixo no reino de Deus. Deus inverte as coisas para transtornar a sabedoria dos sábios deste mundo. Portanto, lá fora você aprende desde cedo o ABCD, aqui dentro você aprende a obedecer. A escola de Jesus é diferente, a academia de Jesus, a faculdade aqui dentro é outra. Então, os seus diplomas e seus títulos são importantes lá, mas eles aqui dentro não significam grande coisa. Se você não quiser crescer espiritualmente, os seus títulos não vão fazer de você uma pessoa madura espiritualmente. Finalmente, em último lugar, a maturidade espiritual não é uma questão de dons espirituais. Todos aqueles que se convertem e recebem o Espírito Santo, recebem também dons de Deus. Isso se chama carisma. A palavra carisma em grego é graça. Então Deus derrama uma graça sobre a sua vida. Pelo Espírito Santo, nós somos capazes de fazer coisas sobrenaturais. Então uma pessoa, ela pode falar em línguas, ela pode ter o dom da profecia, ela pode ter o dom da revelação, da palavra do conhecimento, ela pode ter o dom de curar. Ela pode ter um dom para discernir espíritos no mundo espiritual, ver demônios, expulsar demônios. Então os dons vão manifestar na vida dos cristãos, mas isso não significa que é maduro. A igreja de Corinto estava uma bagunça justamente porque os cristãos tinham muitos dons, estavam exercendo os dons de forma imatura, eram meninos brincando no parque de diversões da vida cristã. Nós precisamos deixar o parque de diversão da vida cristã, nós precisamos deixar o jardim de infância da vida cristã e começar a amadurecer. A maturidade espiritual é uma questão de caráter. Diga comigo, maturidade espiritual. Diga bem alto, maturidade espiritual é uma questão de caráter. Não de carisma, de caráter. O caráter faz toda a diferença. O caráter é o que conta. D.L. Moody disse: caráter é o que você é quando ninguém vê. É o que você é no escuro. Reputação é o que as pessoas dizem a seu respeito. Caráter é o que Deus diz a seu respeito. Porque Deus sabe quem você é. De fato, quem você é determina o seu caráter. Não o que você tem. Não o que você sabe. Não o que você faz ou deixa de fazer. Caráter é aquilo que você é. E eu quero ensinar então para você as 5 marcas da maturidade espiritual. Vamos lá? Primeiro, uma pessoa espiritualmente madura, ela é positiva quando está sob pressão. A primeira prova, a primeira marca da maturidade acontece quando você está passando por problemas. Ser crente quando tudo vai bem, adorar a Deus, louvar o Senhor, servir no reino, quando as coisas estão bem, todo mundo consegue. Mas é justamente quando você está passando por várias provações que a sua fé é provada. E o verdadeiro cristão maduro, na hora da pressão, ele mostra quem é. Na hora da pressão você vê o homem de Deus. Na hora da pressão você vê a mulher de Deus.
Na hora da pressão aparece aquilo que você é por dentro. Tiago 1, 2-4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E esse texto sempre me faz pensar, porque ele é um texto difícil, irmãos. Ele está dizendo: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Isso aqui é meio maluco. Como é possível? A pessoa está passando por um monte de problema, por um monte de dificuldade, um monte de bomba estourando, um monte de perseguição acontecendo, tiroteio para todo lado, e o cara está glória a Deus, aleluia. Esse cara é maluco, meu. Não bate bem da bola não, depois que virou crente ficou abestalhado. O que está acontecendo com você, rapaz? Está esse inferno todo ao seu redor, o mundo desmoronando, e você está aí feliz, dando glória a Deus. Mas é isso que o texto fala, não tem a ver com um raciocínio humano não, é algo até bastante inteligente do ponto de vista espiritual, porque Tiago está dizendo: considerem por motivo de grande alegria passarem por diversas provações, versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, ou seja, não há como a sua fé ser robustecida, não há como você crescer e amadurecer espiritualmente no seu relacionamento com Deus, sem passar por provações. Se você está fugindo de provações, fugindo de lutas, fugindo de problemas, então você está no lugar errado, porque a placa aqui fora não está escrito pare de sofrer. Porque esse não é o tipo de promessa que Deus faz na Bíblia. Deus não promete isso em lugar nenhum na sua palavra. Pare de sofrer. Eu vou me tornar crente agora, eu vou parar de sofrer. Não. É claro que existe uma medida de sofrimento, o que eu falei é consequência do pecado. Se for nesse sentido, tudo bem. Pare de sofrer nas mãos do diabo. Pare de ser capacho de Satanás. Pare de apanhar dos demônios. Aí beleza. Venha receber vitória em Cristo. Amém. Mas quer dizer que você não vai ter mais problemas? De forma nenhuma. Agora, essa perseverança, o versículo 4 diz, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, o texto é sobre maturidade. Não há como crescer sem passar pelas provações. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por provas, todos nós estamos enfrentando dificuldades e circunstâncias que não são tão boas. Aí do seu lado, sentado, aí junto com você, de repente esse irmão, essa irmã, se cada um começar a falar dos seus desafios, do que começa a partir de amanhã, dos grandes desafios que está enfrentando, talvez a gente não saísse daqui hoje à noite. A pergunta é: como você lida com os desafios? Como você lida com as provações? Como você lida com a frustração? Como você lida com a decepção? Como você lida com os problemas quando eles lhe afetam de alguma forma? Atingem você, atingem sua família, atingem seus relacionamentos. Como você reage diante das provações? Você fica tenso? Você murmura, você reclama, você xinga, você briga, você bate, você quebra coisas? O primeiro teste da maturidade espiritual é como você age quando está sob pressão. Alguns de vocês estão passando por um estresse muito grande, mas glorifique a Deus e aprenda a lidar com essas circunstâncias de forma madura. A vida é cheia de problemas e grande parte da vida é a resolução de problemas. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente, ainda assim ser uma pessoa rude, uma pessoa grosseira, uma pessoa desagradável. Qual tem sido a sua atitude diante dos problemas? Quem convive com você sabe. Qual é o seu personagem quando tudo está desmoronando ao seu redor? Você se joga no chão e fica chorando, se lamentando, ou você é como Jason Bourne? Você é como um daqueles caras de filme de ação, meu irmão. Quanto mais bate, quanto mais apanha. Eu não consigo entender aqueles filmes, né? O camarada recebe um tiro, uma facada, rajada de metralhadora, vai lá, tira as balinhas, costura ele mesmo, joga álcool, taca fogo, faz um processo de cirurgia nele mesmo. No outro dia ele já sai, já se levanta. Aí o cara diz assim: cara, você precisa se recuperar. Ele: não, eu preciso encontrar. E lá, o cara sai correndo para cima do bandido. Eu disse: caramba, eu preciso ser igual a esse cara, meu irmão. Uma pessoa espiritualmente madura, ela tem uma atitude quando está passando por pressão e por provação. Segundo, uma pessoa espiritualmente madura é sensível às necessidades das outras pessoas. Essa é outra marca da maturidade espiritual. Uma pessoa madura se preocupa com os outros. Uma pessoa madura serve. Ela não está focada apenas nos seus problemas e não usa os seus problemas e as suas dificuldades como justificativa para não estar servindo.
Ah, se você soubesse como está a minha cabeça nesse momento, se você soubesse quantas coisas eu estou passando, é por isso que eu não estou vindo na igreja, é por isso que eu não estou trabalhando num departamento, porque eu estou com a minha cabeça cheia de problemas, eu estou passando por muitas lutas. O cristão maduro não usa as lutas, as provações, os problemas como desculpa para não estar servindo ao Senhor. Pelo contrário, é quando começamos a servir ao próximo, ao irmão, que nós começamos a ver a mão de Deus agindo em nosso favor. Porque às vezes algumas coisas estão atrapalhadas, embaraçadas na sua vida, porque você só pensa em si mesmo. 1 João 3,16 diz: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O verdadeiro cristão maduro se importa com as necessidades daqueles que estão ao seu redor. É alguém que serve, é alguém que ama de forma prática, que expressa o amor de forma prática, caridosa. Eu não posso aceitar que você vai sair daqui hoje à noite, depois da ceia, e não vai passar no stand de ação social e fazer a sua oferta. Não posso acreditar que você vai para casa sem pelo menos deixar 1 quilo de alimento para alguém que está com fome comer no dia da ceia. Não dá para entender isso. Não dá para entender. Não quero jogar a praga de pastor não, mas você vai para casa, vai comer, vai jantar. Olha, a língua coçando. E o Espírito Santo dizendo aqui atrás: não fala. Porque a minha vontade era dizer o que vai acontecer depois do jantar. Gente, por favor, ajudem, sirvam. Muitos estão sofrendo. Quando crianças pequenas, nós não estávamos nem aí, porque a criança é egocêntrica. Eu quero. Se não for do meu jeito, não tem brincadeira, eu vou embora, não dá. Tem que ser como eu quero, eu não me importo com o que você quer, com o que você pensa, com o que você está sentindo. Tem que ser do meu jeito. Ainda tem muita gente hoje vivendo nos seus relacionamentos dessa forma. Bate o pezinho no chão, briga, esperneia, faz cara feia, faz biquinho. Maturidade espiritual tem a ver com amor prático, com cuidado, atenção, zelo com as pessoas que você ama, que estão ao seu redor, o seu próximo. E a maturidade espiritual não mostra preferências, favoritismo, porque é bom a gente amar o marido, a esposa, o pai, o filho. Você deve fazer isso, você deve honrar os seus. Mas a maturidade espiritual não mostra favoritismo, a maturidade espiritual não é snob, a maturidade espiritual não é rude. A maturidade espiritual não despreza as outras pessoas, não julga pelas aparências. A maturidade espiritual não insulta as pessoas. A maturidade espiritual não explora, não manipula as pessoas. O segundo teste da maturidade espiritual é como eu trato as outras pessoas. E eu fui ler o texto de Paulo sobre o amor na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, na versão da Bíblia, a mensagem. Eu achei tão linda que eu trouxe aqui para ler para você. Diz assim: se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. E se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como um mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. Irmãos, sem amor prático, a nossa espiritualidade é vazia. Sem amor prático, a nossa espiritualidade está falida, é um fracasso. Não adianta. Quaisquer que sejam as expressões de espiritualidade, Paulo disse, se não há amor de Deus no seu coração, não vale nada. A marca de um cristão maduro é o amor, é a maneira como ele trata as outras pessoas.
como ele expressa de forma prática esse amor. Terceiro, uma pessoa espiritualmente madura é uma pacificadora, não é uma encrenqueira, é alguém que pacifica, é alguém que entra nos ambientes para trazer paz. Jesus disse em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem tem o DNA de Deus é um pacificador. Tiago 4:1-3 diz, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago está falando aqui desse estilo de vida que caracteriza as pessoas estressadas e consumistas dos nossos dias. Pessoas que vivem o tempo todo agitadas, ansiosas, porque são compradores compulsivos, porque são materialistas ao extremo, porque estão apegados aos bens materiais e aos bens de consumo, e aí começam a brigar e se tornam irritadas por causa dos seus desejos, das suas cobiças, das suas ambições. Qual é a sua ambição? Você quer algo e não consegue, você luta tanto por tantas coisas e no fundo você não vai encontrar nelas satisfações. Não importa quantas vezes você troque o seu carro, troque de roupa, troque o celular, você troque de casa, troque de igreja, troque de pastor, não importa quantas vezes você troque de emprego, você não vai encontrar felicidade nas coisas ou nas pessoas. Só quem pode te dar isso é o Senhor. E muitas pessoas ainda não entenderam isso porque são imaturas espiritualmente, estão na igreja, mas os seus corações permanecem com ambições carnais. Você quer algo e não consegue, só porque você não conseguiu você fica chateado, fica brava, e porque você fica brava você desconta na pessoa que está do seu lado, você desconta nos outros, você briga, você contende, você cobiça e você mata, porque você não consegue o que você quer, porque você nunca está satisfeito. E a pergunta é, eu sou um pacificador ou um criador de problemas? Eu gosto de discutir, eu gosto de contender, eu gosto de debater. Eu costumo magoar os sentimentos das outras pessoas. Romanos 12:18 diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. O que esse texto me ensina? Que nem sempre é possível viver em paz com todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que a minha parte deve ser me esforçar ao máximo para ter paz com todos. Então, na medida do possível, saia fora de confusão e de briga, de barulho, especialmente nas redes sociais. Cuidado com o WhatsApp. Cuidado como você se envolve muitas vezes nessa polarização, nessas questões aí que tomam a mente das pessoas de tal maneira que elas ficam ensandecidas, enraivecidas. Não deixe esse espírito de cancelamento, esse espírito de ódio entrar no seu coração. Torne-se um pacificador. Assim você expressará a natureza de Deus. Uma pessoa espiritualmente madura é alguém que pacifica. Em quarto lugar, uma pessoa espiritualmente madura é paciente. Eita Deus, será que eu posso ir mais fundo? Diga amém. Olha, você que disse amém, tá? O bisturi de Jeová está entrando, pode ser que você esteja se sentindo incomodado, peça ao Espírito Santo para dar uma anestesia em você, para você ficar mais aliviado agora, porque vamos falar de paciência. Tiago 5:7-8 diz, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A paciência é outra marca da maturidade espiritual. Nesse texto, por 2 vezes aparece a expressão, sejam pacientes. Tudo que na Bíblia aparece 2 vezes como uma repetição, é algo para reforçar aquilo que é importante. Ser paciente é uma qualidade do caráter. Ser paciente é fruto do Espírito Santo de Deus. Se alguém tem paciência é o agricultor. E Tiago usa essa ilustração muito bem, porque ele sabe como o trabalho do lavrador é um trabalho que envolve paciência. Ele primeiro prepara a terra, ele lavra a terra, ele ara a terra, ele prepara o solo, depois ele lança a semente cuidadosamente. Então ele rega a semente, ele aduba a semente, ele cuida da semente, ele pulveriza para que insetos e pragas não destruam o produto da sua plantação.
mas em um momento ele não pode fazer mais nada a não ser esperar. Ele tem que esperar que as chuvas caiam no tempo certo, nas estações. Ele tem que aguardar que a terra produza por si mesmo fruto. Ele tem que esperar até que pacientemente chegue a hora da colheita, porque ninguém planta hoje e colhe no mesmo dia ou da noite para o dia. Há coisas na minha e na sua vida que dependem simplesmente de aguardar, de esperar o tempo de Deus. E todos nós aqui estamos em um grau ou outro esperando Deus fazer coisas grandes na nossa vida. Estamos esperando respostas às nossas orações. Estamos esperando por um milagre. Estamos esperando por uma intervenção sobrenatural de Deus. Estamos esperando que Deus se mova na nossa vida ou na vida de alguém que amamos. Nós estamos esperando, e paciência é a marca da maturidade espiritual. Porque a única maneira que você tem de aprender a paciência é esperando. Porque se você é impaciente, você não sabe esperar. E aí você faz um monte de coisa errada. Porque você não sabe esperar em Deus. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que salmo lindo. Esperei pacientemente no Senhor. Esperei no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: seja paciente, meu irmão. Espere um pouco mais. A bênção está chegando. Aleluia. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Muitas vezes quando Deus diz ainda não, não significa que Ele está dizendo não. Ele só está dizendo: espere um pouco mais, porque ainda não chegou a hora, mas está chegando. Tão certo como vive o Senhor, está chegando a vitória, está chegando o milagre, está chegando a promessa, está chegando a bênção, está chegando a vitória. Então somente aprenda a esperar no Senhor. Salmo 27:14, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Fala para a pessoa que está do teu lado: espere no Senhor, meu irmão, vale a pena confiar no Senhor. E a quinta marca, e a última, de uma pessoa espiritualmente madura, é que ela ora, estuda e pratica a palavra de Deus. Isso é sinal de maturidade. Salmo 1, salmo que abre o livro dos Salmos na Bíblia, diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Se você quer ser abençoado, coma a palavra de Deus, não somente aqui hoje, no domingo, quando você vem aos cultos, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A palavra de Deus é o seu café da manhã, a palavra de Deus é o seu almoço, a palavra de Deus é o seu jantar. Assim como você se alimenta durante o dia para manter o seu corpo físico, alimente-se espiritualmente da palavra, para que você não morra. Irmãos, se nós deixarmos a palavra de Deus, nós estamos mortos. Nós não somos nada, podemos ficar andando por aí falando, respirando, mas estamos mortos. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Não há ninguém que vá estudar, ler a palavra de Deus e não seja abençoado pela revelação da palavra de Deus, a não ser que você já chegue para ler a Bíblia com algum tipo de conhecimento ou de ideia. Há uma grande diferença entre exegese e exegese. Exegese é você extrair da Bíblia o que ela quer dizer. É o que eu estou fazendo aqui com você. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Eu não preciso inventar. Está claro e o Espírito Santo vai revelar. Agora, exegese é o que os falsos mestres fazem, é o que os hereges fazem. Eles pegam a palavra e distorcem, eles torcem o contexto das Escrituras para que elas se adequem aos seus ensinamentos, aos seus conceitos. Mas se você for com o seu coração livre diante da palavra de Deus e disser: Deus, fala comigo hoje, o Espírito Santo vai falar ao seu coração.
2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O cristão maduro ama a palavra, o cristão maduro busca respostas de Deus na palavra. O cristão maduro tem compromisso com a palavra. Esse é o ano de você ler a Bíblia toda, esse é o ano de você amar a palavra, comer a palavra, devorar a palavra. Segundo, o cristão maduro ora. Quando as coisas estão indo bem, ore. Quando as suas coisas estão indo mal, ore. Em toda e qualquer circunstância, ore. O apóstolo Paulo disse, orem sem cessar. Oração é relacionamento com Deus. Oração é conversar com Deus. Orar é falar com Deus, é trazer suas dificuldades, seus problemas, seus pedidos, suas súplicas diante dEle, suas ansiedades, suas aflições, suas preocupações, lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Orar é você elogiar Deus, é você falar bem para Ele, coisas bonitas para Ele, é você agradecer, você abrir seu coração com gratidão e agradecer a Ele. Orar é você desabafar com Deus, você reclamar, você chorar, você espernear na presença dEle como um filho, dizer, Senhor, está doendo, Senhor, não aguento, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, socorre-me, Senhor, ouve o meu clamor, Senhor. Oração. Tiago 5,16, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Nesse texto, Tiago fala de Elias. Ele usa um homem do Antigo Testamento que teve uma experiência sobrenatural com Deus. E ele diz, Elias era um homem como eu e você, com as mesmas fraquezas, com as mesmas limitações humanas. Mas ele orou um dia a Deus e o céu fechou e não choveu por 3 anos em Israel. Ele orou depois, o céu abriu e a chuva caiu. Porque Elias realmente acreditava no poder de Deus, ele não manipulou a Deus de forma mágica, não. Ele simplesmente acreditava que Deus era o Senhor que controlava os elementos da natureza. Porque aquele povo de Israel que estava perdido, adorando a Baal, a um falso Deus, um demônio. O povo de Israel acreditava que Baal era o Senhor da colheita, porque Baal é que dava chuva. Aí Elias disse, é? Vocês estão achando que é Baal que faz chover? Pois tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, nos próximos 3 anos e meio não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Ele falou isso na frente do rei Acabe, dentro do palácio, virou as costas e saiu, o pai do Senhor, e foi embora. E o céu fechou, meu irmão, 3 anos e meio sem uma gota. O povo passando fome, necessidade, todo mundo querendo matar ele. Acabe colocou Elias o número 1 da lista do FBI, da Interpol. Ninguém conseguia achar esse homem. De repente ele aparece. Ele diz, agora o Senhor manda chover, vai chover. E a chuva cai, pá, torrencialmente. Baal não tem poder nenhum. Aí ele chama os profetas de Baal para o Monte Carmelo. O Deus que fizer o fogo cair, esse é o Deus. Vocês não estão acreditando na chuva, né? Que disseram, não, chuva pode ser coincidência, né? Parou de chover, voltou. Não está muito claro que foi Deus que fez. Ah, não? Então fogo do céu. Ah, bom, aí sim. Aí o rei gostou do desafio, os profetas também gostaram, de Baal, de Azera, disseram, bora para o Monte Carmelo. 850 profetas de Azera e Baal, juntos, contra Elias, um homem só, um homem de Deus. E eles passaram a manhã toda clamando, se cortando e fazendo todos aqueles rituais, e dançando, e gritando, e se jogando no chão, e nada de fogo cair. Baal não respondeu, porque Baal é um demônio, não existe, é um ídolo vazio. E aí chegou a hora do sacrifício, às 3 da tarde. E Elias se levantou e disse, vocês estão aí gritando há tanto tempo, de repente Baal está viajando, saiu de férias no carnaval, não voltou. Deve estar veraneando. Ou então ele está com problema no ouvido. Gritem mais alto, pode ser que ele esteja surdo, não esteja ouvindo vocês falarem. Aí os caras ficavam mais malucos ainda. Aí chegou a hora de Elias orar. Ele orou ao Senhor. Uma oração simples. Senhor, para que todo Israel saiba que só o Senhor Deus manda fogo do céu, Senhor. E o fogo desceu.
O fogo desceu e consumiu o sacrifício. Naquela hora o povo ficou todo mundo extasiado, disse: meu Deus. Naquele momento foi uma epifania tão grande que a galera gritou: só o Senhor é Deus. Será que você pode dizer isso bem alto? Só o Senhor é Deus. Aqueles que são espiritualmente maduros conhecem o poder de Deus. Há coisas na sua vida que ninguém pode consertar senão Deus. Deus pode. Há coisas na sua vida que ninguém pode restituir. Deus pode. Deus pode pegar aquilo que está quebrado e consertar. Deus pode pegar aquilo que está torto e endireitar. Deus pode pegar aquilo que foi destruído e restituir na sua vida. Deus é grande, Deus é todo poderoso, Ele é todo suficiente. Se há um problema em sua vida, busque ao Senhor. Cristãos maduros oram e levam a Deus as suas causas, as suas dificuldades. Recorrem a Deus todo o tempo, porque conhecem um caminho para a sala do trono. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que a gente vai, nesse ano 2024, se levantar para um novo tempo.